Bem-vindo ao meu canal. O nosso tópico hoje é Nikola Tesla. O Espírito de Deus não é o que você pensa. Explicação completa. Se a humanidade apenas conhecesse o poder do 3, 6 e 9, seria um universo completamente diferente. Este é o poder do 3, 6 e 9 não era apenas Tesla. Pitágoras, Vitruvius, Aristóteles, Platão, todos falaram sobre os 3, 6, 9 e 8. Agora o que eu estou prestes a dizer. Estou escrevendo e ainda não foi lançado. Você é a primeira audiência do mundo a ouvir sobre isso. Você é um digital. Isso é matemático, um digital. Precipitação bioholográfica. Porque o reino dos céus e o mundo religioso, no reino teológico, é a matriz matemática musical, que está bem aqui agora, está precipitando, cristalizando miraculosamente, manifestando você bem aqui agora. Está correndo por você, você está nisso. Sem isso você não estaria nem mesmo ciente de nada. Você não estaria aqui, nós não veríamos você. Agora, o que é uma matriz? Webster definiu matriz como algo dentro ou algo a partir do qual algo mais origina. Não é apenas um filme de Hollywood. Uma matriz retangular de números, símbolos algébricos são funções matemáticas. As matrizes desempenham papéis íntimos em todos os aspectos da vida. A palavra é encontrada várias vezes na Bíblia, em Êxodo e em Números. Tudo que abre a matriz. Você nunca ouviu esses termos? Porque Da Vinci escreveu de trás para frente. O mesmo motivo que o global industrialistas. De volta aos anos 1400, quando Da Vinci estava começando a fazer seu trabalho, decidiram que eles iam mudar a nova língua mundial para criar uma nova ordem mundial. Você tem que ter uma nova língua mundial. Vamos chamá-la de inglês. E então eu vou compartilhar com você o verdadeiro código da Vinci. O verdadeiro código da Vinci lida com a matriz matemática musical do universo. Estrangeiro. Você está olhando para um desenho de Da Vinci que você não vai encontrar nas obras completas de Leonardo da Vinci. Esta é uma imagem que Leonardo da Vinci desenhou, que foi suprimida porque fala a verdade do que está acontecendo no mundo, e você vai perceber que não mudou desde o tempo de Da Vinci, final dos anos 1400. A realidade é que Da Vinci desenhou exatamente o que está acontecendo no planeta. Você tem uma divisão entre o mundo religioso e o mundo político. Você tem uma manipulação da população que está atualmente envolvida na grande decepção. Essa coisa que chamamos de realidade física. E na essência você tem o touro pagão, um símbolo de Baal, o símbolo para Deus da fertilidade, que atualmente representa o símbolo de a Igreja Católica Romana, e aquela imagem é vista carregando a árvore da vida através dos oceanos tempestuosos, controlado pela realeza da Europa, que fica no brasão a águia por todo o planeta. Uma das coisas bonitas que descobrimos em decifrando o verdadeiro código da Vinci é que há uma nota musical, uma frequência de tom chamada 440 Hz. Afinação, que é a afinação padrão. Quando você liga o rádio, você ouve qualquer música, do rap ao rock, indie roll ao
Clássico você está ouvindo tocado em a 440 Hz, bem de onde essa fonte é. De volta em 1918 a família Rockefeller e a Fundação Rockefeller, financiando as artes, pagou para a Federação Americana de Músicos para instituir a afinação a 440 não era muito bem sucedido. Os músicos líderes mundiais gritaram, dizendo como você pode fazer isso. Nós temos barroco, música, temos todas essas músicas maravilhosas, tocadas em diferentes afinações. Bem, eles não se divertiram muito, então eles o entregaram a um publicista, um propaganda ministro de nome Joseph Goebbels, ministro da propaganda para o Terceiro Reich. E então essa propaganda administrada por Goebbels, eventualmente, fez o mundo criar literalmente a afinação padrão de A440, que se você entender bioenergia, e eles entendem biofísica, coloca um bloqueio de frequência ressonante daqui para baixo. Então se você está se perguntando por que o mundo hoje se foi literalmente egóico para dentro, paganismo, orando os falsos deuses da medicina de ciência, os falsos deuses de tomar mágicos, pílulas para curar todos os males. Você percebe que todo esse egocentrismo que corta o coração fora foi primariamente feito pela mudança das frequências pelas quais literalmente prosperamos. E então eu vou compartilhar com você o verdadeiro código da Vinci. O verdadeiro código da Vinci lida com a matriz matemática musical do universo. O verdadeiro código da Vinci lida com a água e a ciência da água. E hidrosonic, como tudo está saindo de água, em essência, explica por que eu vou te dar a melhor definição de quem você é. Você é um digital. Isso é matemático. Biolographic, biologia, hologramas. Você sabe o que é um holograma certo? Um digital. Precipitação biolográfica. Como um pequeno núcleo na nuvem. Subitamente começa a precipitar em uma gota de chuva e cai para terra. Isso é precipitação, um digital. Precipitação biolográfica. Cristalização, água, 80% de seus templos cheios do Espírito Santo estão cheios com água. A água é uma estrutura tetraédrica. É um cristal líquido super condutor. Então você é um digital. Precipitação biolográfica. Cristalização. Manifestação milagrosa de divina frequência de vibração saindo da água. Agora isso é outro desenho de Da Vinci. É de um personagem parecido com Moisés. Ele chamou de velho homem água. O nome de Moisés significa hebraico traduzido para o inglês salvo pela água, e aqui você vê o cajado de Moisés está preso na água observando a turbulência. Que Da Vinci está estudando a ciência do turbulência da água e é a mesma ciência que lida com os mundiais. Líderes hoje matemáticos e físicos que identificaram literalmente as frequências cósmicas e literalmente o som da criação. E o som da criação acontece de ser 9 frequências criativas centrais. Só há 9 números no universo e em fato, é ainda mais simples do que isso. O Criador diz que vai pegar os 9 frequências criativas centrais e todos eles vão ser baseados em 3
Números 3, 6 e 9. Que Nikola Tesla ensinou seus alunos. Royal Raymond Rife, John Kelly, se a humanidade só conhecesse o poder do 3, 6 e 9, seria um universo completamente diferente. Esse é o poder dos 3, 6 e 9. Isso que você está olhando é trabalho de Marco Roden. Começa onde você. Vamos dizer que você começa em 1, você vai. 1 e 1 é 2. Dobre o número. 2 e 2 é 4. Você desenha uma linha de 2 para 4, 4 e 4 é 8. 8 negativos 16, onde 1 mais 6 é 7. É isso que você faz na Escola Mistério Antigo Matemática Pitagórica. Você reduz os múltiplos dígitos para o único dígito inteiro. Essas são suas 9 frequências criativas centrais. Isso é essencialmente só há 9 números no universo. Essa é toda a 10 é um conceito feito pelo homem. Zeros são espaços reservados no sistema decibel. Isso não é de Deus. Isso não é a linguagem de Deus. Estamos falando sobre a linguagem da criação, a língua do Criador, ou o que a Bíblia fala sobre no começo, e havia o começo, havia um Criador. Havia água mesmo antes, havia a palavra. Mesmo antes do Espírito Santo ser mencionado na Bíblia, você tinha a água. Volte e estude Gênesis 1 através 6. Você vê que eu estou te dizendo a verdade. Então a água é parte do Deus Trino. Literalmente, mesmo quando você vai aprofundar estudo da Bíblia mesmo na comunidade cristã, os estudiosos vão te dizer que é a verdade. Todo mundo está operando em grossa enganação se eles pensam que isso não é o caso. O panteísmo. Eles dizem ó Dr. Horowitz e todos esses outros por aí dizendo ó Deus está em tudo bem, Jeeves, tudo é feito da pegada ou assinatura de Deus. É isso que isto é o padrão do infinito de Roden. Ele o assemelha à assinatura de Deus em tudo o que estamos falando sobre. Nada de novo nos velhos dias era chamado de fontes polimatas do palavra grega polis, significando muito grande em quantidade ou não, esse significando aprendendo. Então uma pessoa que sobressai em múltiplos campos, particularmente as artes e a ciência, também é chamada de homem da renascença. É um mestre do polimar. Agora eu sei. A maioria de vocês odeia matemática. Eu sei que a maioria de vocês não se saiu bem em matemática. Porque essa é a matemática do homem. A matemática de Deus é realmente simples. Não perde ninguém. Então da 20 é visto como o epítome do homem renascentista. Ele era um mestre de polímata. Se você olhar para o antigo entendimento dessas definições, vem do dicionário Webster. Então a polihistória é um sinônimo para polímata, de fato, história e mente. E a matemática significa o mesmo. Imagine isso. História está relacionada à matemática. Elas significam o mesmo. Tudo se origina da matemática. A linguagem criativa é a matemática. Se a palavra falada vai para a água, na verdade, o firmamento lembra Gênesis 1:2 diz no começo era o Criador. Então o Espírito do Criador pairou sobre a face da água, dividindo a água da água para
criar o firmamento ou o domo. Algumas Bíblias dizem o éter e então isso é semelhante à física, o campo quântico. Para aquele campo quântico foi a palavra foi falada. O que é a palavra senão um som? O que é? Som, frequências eletromagnéticas. O que é isso? Matemática simples. Então essas são as frequências eletromagnéticas da criação, que o Criador nos abençoou porque Ele nos ama, Ele e ela nos ama e há uma aliança, há um contrato, ou a aliança diz que o Criador sempre estará lá para Abraão, Isaque e Jacó, para todas as crianças, todas as 144.000 tribos, todas as pessoas que têm o amor do Criador e fé e entendem a tecnologia criativa de oração e os lábios, o átrio dos instrumentos criativos, porque se você foi criado à imagem do Criador então, adivinha o que o Criador cria com a palavra falada, com amor, com intenção amorosa sincera, para criar em alegria uma bênção que pode sair e ser criativa. Então adivinha o que você é capaz de fazer é o mesmo, os lábios. Na oração é a tecnologia criativa e a intenção amorosa sincera vem por causa da chave que abre aquela porta de fé. Você precisa ter fé. Amante de filomatemática do aprendizado. Platão e Aristóteles para encontrar matemática como relativo à disciplina ou disciplina. Doutrina aprendendo as leis fundamentais. Governando tudo então agora esses filósofos e seus muitos discípulos. Considerar matemática em termos de educação, que incluiu aritmética, geometria, astronomia e música. E a língua que estou falando agora. Inglês é uma matemática criativa. Tecnologia que é a máxima domesticação. Tecnologia já inventada eu vou te mostrar. Porque em alguns minutos então da Vinci disse que esta é uma citação de Da Vinci. Não há certeza onde não se pode aplicar qualquer das ciências matemáticas. E o caminho para se encontrar, incluindo suas qualidades mais altas e potenciais criativos é pavimentado pela matemática da escola de mistério. Engajando a matriz agora. O que é uma matriz? Webster definiu matriz como algo dentro ou algo de onde algo mas se origina não é apenas um filme de Hollywood, uma matriz retangular de números, símbolos algébricos ou funções matemáticas. Matrizes desempenham papéis íntimos em todos os aspectos da vida. A palavra é encontrada várias vezes na Bíblia, em Êxodo e em Números. Moisés fez sacrifício ao Senhor. Tudo o que abriu a matriz. Isso foi feito para que os hebreus pudessem ser libertados. Hoje foram escravizados em todas as maneiras possíveis, lucrando com a ignorância da humanidade. E sofrimento é o plano de jogo. Então como você sai dela, meu povo? Para que não seja infectado por suas pragas ou loucura sua hipocrisia. Como você faz isso? Muito simples. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Então tudo mais vem a você. Como assim? Porque o reino do céu e o mundo religioso, no reino teológico, é a matriz matemática musical, que está bem aqui, bem agora, está precipitando, cristalizando milagrosamente, manifestando você bem aqui, bem agora.
Está correndo através de você, você está nele. Sem ele você não seria nem mesmo consciente de qualquer coisa. Você não estaria aqui, nós não veríamos você. Por que Da Vinci escreveu ao contrário? O mesmo motivo que o global. Industrialistas. Em 1400, quando Da Vinci estava começando a fazer seu trabalho, decidiu que eles iriam mudar a nova língua mundial para criar uma nova ordem mundial. Você tem que ter uma nova língua mundial. Vamos chamar de inglês, vamos pegar o rei. Bíblia James em inglês, quando mesmo tempo. Final dos anos 1400 começou 1515 Dan King James. E sua voz Sir Francis Bacon Elias. William Shakespeare, peças shakespearianas. É como a mídia de hoje. O teatro era a mídia e o mensagem estava em inglês, e agora vamos dar uma olhada. Da Vinci escreveu ao contrário. Porque o que eles fizeram é que eles viraram alfanumericamente. Eu só te disse que tudo na criação é matemáticos, as taxas de laboratório e os lábios são os instrumentos criativos. Então agora se você vai pegar a linguagem criativa e os instrumentos criativos, e você começa a falar inglês, aqui está. O que acontece a propósito, estes revelações saíram em 1998, com códigos de cura para o biológico. Apocalipse, se você está apenas começando em esse tipo de iniciação em realidade, na verdade, que vai te libertar. Você pode querer começar com códigos de cura para o apocalipse biológico e então se formar para onde estamos. Agora são o verdadeiro código Da Vinci. Então o Dr. Paley em 1996 decidiu ter um casal de visões. Ele viu números e letras em seu para-brisa e ele aprendeu que há um alfanumérico para cada letra, assim como na gematria para cada letra há um número, uma relação alfanumérica. E que ele pegou as palavras da língua inglesa. Como você vê aqui, a Z126. Então é 1 a 9, 1 a 9, 1 a 8, você vê isso agora. Você pega as palavras fé, confiança em Deus, ó. Não é interessante, eles são todos 8, o sinal do infinito. Bem, então, o que você faz é pegar o número 8. E na Bíblia o Criador nunca adiciona, nunca subtrai. Sempre multiplica esta aceleração de sua inspiração divina e seu evolução espiritual. É acelerando exponencialmente porque está se multiplicando. Então você pega os números 8 e faça os múltiplos de 8. 1 vezes 8 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16 com 1 mais 6 é 7. 3 vezes 8 é igual a 24 mais 2. Mais 4 é 6. 4 vezes 8 vai para 32, onde 3 mais 2 é 5. Você vê o padrão de contagem regressiva? Não. Você 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, 9, 6 e 5 dizem que é o que o alfabeto inglês. De trás para frente, então a língua sagrada é hebraico, aramaico, antigo babilônico e sânscrito. Foram sagrados, eles foram considerados sagrados. Línguas, porque quando você falava, eles, a energia ressonante teve um imediato, divina, intercomunicação, comunhão e divina conexão interpessoal. Você teve essa compreensão amorosa do coração. Então agora você pega
Coisa interessante, você pega o alfabeto inglês de trás para frente. Adicionado ao alfabeto inglês para frente é mais 1 é 9, 7 mais 2 é 9. 6 mais 3 é 9, 5 mais 4 é 9 é sempre 9. O que isso te diz? Significa que existe uma perfeição no idioma inglês. Isso significa que foi projetado, não aconteceu por acaso. Algum gênio fez isso e eles fizeram isso para ter o exato impacto que estou lhe dizendo, para te deixar o mais ignorante possível, para fazer você pensar que você é simplesmente um ser humano quando, na verdade, você é um ser super-humano. Agora pegue os múltiplos de 3, 6 e 9 e você verá por que Tesla disse, e não foi apenas Tesla. Pitágoras, Vitrúvio, Aristóteles, Platão, todos falaram sobre os 3, 6, 9 e 8. Adicione os 8. Então eles são especiais. Todos os múltiplos de 369 sempre dão 3, 6 e 9. Então, quando você tem a revelação da escala musical original, as frequências criativas centrais da realidade, você percebe que são 396, 417.528, 639.741 e 852, que é todo 3, 6 e 9, quando você faz a conversão matemática pitagórica. Rodin, a primeira vez que tive o primeiro gênio matemático e estou humilde e privilegiado de trabalhar com os principais físicos e matemáticos do mundo agora que avançaram tantas maravilhosas bênçãos de revelação em relação à frequência de 528 Hz de amor e todos esses números e o que eles realmente significam e como se encaixam com a geometria sagrada e a cosmologia. Tudo no universo agora entendemos que é baseado neste sistema e Rodin foi o primeiro que conheci. Nunca o tinha conhecido antes. Ele foi convidado para fazer uma apresentação. Eu estava sentado em uma sala de estar no Havaí e Rodin estava lá apresentando, com outros físicos e matemáticos e ele começou a colocar esses números de sua matriz que ele criou a partir deste simples arranjo. Ele começa bem simples e então ele entra em análises mais complexas onde ele cria a matriz do universo e ele olhou, ele as colocou no quadro e estou olhando, caramba, este cara está colocando as frequências sofagio, 396, 417.528 63 se repetindo em uma matriz, e a partir deste simples trabalho ele desenvolveu o mais complexo. A estrutura toroidal do universo. Então está a toroide de Rodin. Agora, sentado na plateia, está um rapaz que você definitivamente deve conhecer. Seu nome é Nassim Haramein. Ele é um físico metafísico que pegou as equações de campo de Einstein e fatorou em torque, spin e velocidade e avançou dramaticamente o trabalho de Einstein para chegar à sua estrutura do universo. Eu vou te mostrar em um segundo, ele disse a Marco Rodin nesta plateia. Ele diz, Marco, eu aprecio o seu trabalho. Ele diz, mas você não tem isso exatamente certo. Você esqueceu da polaridade, o Q. E sobe e deve descer, tem positivo, tem negativo. Ele diz, não é uma única toroide. A estrutura real do universo é uma dupla toroide. Então a ResonanceProject.org apresenta para você o trabalho de Nassim Haramein que mostra que a estrutura do universo é um 8 e se você ver sua animação bem, está girando, você vê que tem um giro espiralando e voltando, ao começo, como um 8 faz. Agora você acabou de aprender como o que vai, volta. Você acabou de aprender que conforme você semeia, assim você colherá. Você acabou de aprender que pagar adiantado é uma grande bênção para você. Você acabou de aprender que dar é receber. Você acabou de ser mudado desta ignorância toda, este paradigma da consciência de escassez, para a grande abundância, a forma como o mundo realmente funciona. Assim, o principal físico russo de espaço-tempo concorda. Ele basicamente avaliou a estrutura da onda gravitacional constante do universo e ele disse, sabe do que isso parece?
Exatamente é um nível cósmico. Reflete o nível microscópico do DNA. E agora você brinca com isso como eu fiz. Ele disse que há 6 nós que você. Veja no lado inferior esquerdo do gráfico. Diz N6 sua tese avançou que existem nós em que a realidade física se manifesta não acontece em todos os lugares. Ao longo do caminho isso acontece em certos lugares onde a energia, assim como no centro de 18, bingo, há um lugar único, um lugar onde as energias, vetores se cruzam ali é um nó. E ele diz na onda grandiosa do universo há 6 lugares que, na verdade a realidade física se manifesta. Dentro de uma onda, ele chama de N6 agora o que a Bíblia te diz. E em quantos dias o Criador criou o universo? Em 6. Este giro espiral universal é o mesmo motivo pelo qual o seu DNA e você agora vê. A estrutura do seu DNA lá está marco. Padrão de infinito de Roden em todos. Sequência de genes única. A estrutura do seu DNA que é uma antena para o Criador a principal. Função do DNA servida pela água é para receber e transmitir sinais de energia. Fótons de luz, fonões de som e que a própria água está toda na matriz do DNA dentro e em torno do DNA é a água. Que tipo de água? Água estruturada. Então aqui está Ron andando de bicicleta. Da revista Ciência em 1996. Dizendo a toda a comunidade científica. E adivinha o que acontece pessoal? Sua energia do seu DNA se você não tem água. Água estruturada que é hexagonal. Água estruturada em formato hexagonal se você remove apenas 8% o que você consegue é isso. Estes são os mesmos DNA. Fitas que perderam 8% de sua água. Desenrola-se, desdobra-se se você entender a dinâmica energética dela você vê que o potencial eletromagnético cai drasticamente. Então essa é a conexão entre você e o Criador e se você quiser realmente fazer o que as pessoas mais santas neste planeta realmente fazem quando eles comungam com o Criador, você tem que entender a divindade da água e a capacidade da água de servir ao máximo. Tudo em saúde. Você pode sair por aí e comprar toda a grande máquina que está lá fora. Você pode sair lá e comprar todo o grande produto que está lá fora e, se você estiver desidratado, você não vai ter nenhuma bênção. Se você tiver um pH, uma química corporal pH, partes de hidrogênio, o poder do hidrogênio qual é? O poder no hidrogênio, doação de elétrons. Toda energia no universo. Todo movimento desde o piscar dos seus olhos, o movimento dos meus lábios agora mesmo. É por causa do fluxo de elétrons. O universo é um peso elétrico. Corrente. Piezoeletricidade, reações redutivas, oxidativas, tudo positivo, negativo. Yin e Yang, tudo se baseia nisso. Compreensão do elétron negativamente carregado vai para o portador ou água. H2 ou H+, mais ou menos essa carga menos. Acontece quando esse elétron vai para o oxigênio, elemento número 8, número do Criador. Elemento do Criador para cura. É assim que nós conseguimos Adão e Eva do chão. Ele respirou o sopro da vida. Em Adam prana o sopro da vida o que
É hemoglobina oxigenada. Time de metal. Portador geométrico sagrado. De oxigênio então é tudo sobre H2O se você sabe o suficiente sobre água, isto é, se você sabe o suficiente sobre como Deus trabalha em você, então você é livre. Obrigado por assistir.